Graça e paz, irmãos. Boa noite. Queria pedir que os irmãos abrissem no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Inicialmente nós vamos ler apenas um verso, depois a gente vai voltar para ler mais alguns. A gente vai ler o verso 33. Mateus, capítulo 6, verso 33, diz assim: Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite e nos achegamos, Senhor, como a tua palavra diz, Senhor, confiadamente diante do trono da tua graça, Senhor, para te rogar, ó Deus, pela tua misericórdia e graça, Senhor, sobre nossas vidas nesta noite. Que teu Santo Espírito, Senhor, esteja a ministrar a tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, produza frutos, Senhor, e que todos nós, Senhor, sejamos transformados, Senhor, pelo ensino da tua santa palavra. Nos abençoa, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, normalmente essa época do final do ano, ela é uma época de balanço, de planejamento. Normalmente nessa época as pessoas fazem uma retrospectiva do que aconteceu ao decorrer do ano, pegam as metas, os objetivos que tinham no início do ano e aí veem o que é que cumpriu, o que não cumpriu, o que conseguiu fazer, o que não conseguiu. E aí muitas pessoas também fazem planejamentos para o ano que se inicia, né? E por causa disso, quando recebi o convite para trazer a mensagem de hoje à noite, eu fiquei refletindo e pedindo um texto a Deus que falasse sobre isso. E Deus me trouxe esse texto em Mateus 6,33 que a gente leu. Inicialmente eu não entendi muito bem o que é que tinha a ver com essa questão de... Normalmente a gente não encontra esse texto nos finais de ano, né? A gente normalmente encontra um salmo de gratidão, ou alguma outra passagem desse tipo, mas esse texto de Mateus 6,33, Deus trouxe ele para a minha mente e eu fiquei sem entender, mas orando, né? E os dias foram se passando e Deus foi mostrando por que Ele trouxe esse texto para mim. E, na verdade, Deus queria que eu trouxesse esse texto e falasse algo que aconteceu comigo no decorrer desse ano. Então, hoje à noite eu vou trazer um pequeno testemunho, vai ser breve, prometo. E depois a gente vai voltar para esse texto aqui de Mateus 6,33. E através disso, a gente vai entender como Deus, Ele sustenta o seu povo em qualquer momento. E como nós devemos viver a nossa vida diante dessa verdade, independente do que aconteça com a gente. Independente do que a situação mude, ou do que melhore ou piore, nós devemos continuar crendo na palavra de Deus. Mas antes de partir para analisar o texto específico, eu gostaria de fazer um breve testemunho, como eu disse. E primeiro eu queria dizer que a mensagem de hoje à noite ela foi muito influenciada por um livro do pastor norte-americano John Piper. Eu queria que o pessoal da mídia mostrasse a capa, porque eu ia trazer o livro e acabei esquecendo. Fica uma recomendação para os irmãos de que essa mensagem ela foi muito influenciada pela leitura desse livro. É o livro Graça Futura, do pastor John Piper. E esse livro, ele mostra como a palavra de Deus ela tem o poder para quebrar o pecado, para destruir os enganos do pecado. E eu me recordo de ter lido esse livro entre final de 2020 e início de 2021.
E o livro é muito bom, recomendo a todos os irmãos. Porém, confesso que ainda não tinha captado a mensagem dele. E isso acontece muitas vezes, isso aconteceu algumas vezes comigo, em anos anteriores. Nós estamos na igreja que, graças a Deus, a gente estuda muito a palavra. Só que muitas vezes a gente precisa experimentar, viver essa palavra. Não apenas no sentido de obediência, mas de experimentar as verdades que tem na palavra de Deus. E muitas vezes, não sei se é uma realidade para todos os irmãos, eu me deparava com algumas verdades bíblicas, e esse livro ele traz algumas dessas verdades bíblicas em que eu conseguia capturar, entender mentalmente, mas ainda não tinha passado por uma experiência que me fizesse experimentar o cumprimento dessa verdade. Mas isso começou a mudar. Eu li o livro, terminei de ler o livro início de 2021. Isso tudo começou a mudar, mais precisamente, quando o pastor Hamilton convidou para dar o estudo do profeta Ageu na escola dominical. E no profeta Ageu, eu queria que os irmãos voltassem algumas páginas aí, já no final do Antigo Testamento. No capítulo 1 tem um texto que me marcou muito, principalmente porque hoje, acho que faz aproximadamente um ano, e eu li esse texto. No capítulo 1, dos versos 3 a 11, Deus fala com o povo através do profeta Ageu, e a partir do 4 ele diz: é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre tudo o trabalho das mãos. Nesses versos, Deus está repreendendo o povo porque eles já haviam abandonado a reconstrução do templo. E cada um estava vivendo, buscando o seu próprio interesse, como nós lemos, correndo por sua própria causa. E eu lembro que, ao estudar esse texto, Deus mostrou o texto de Mateus 6,33 que a gente leu, de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E era final de ano, como é final de ano hoje. E eu lembro que na época eu li esse texto e pela graça de Deus eu coloquei lá nas resoluções, para esse ano, de me dedicar mais ao reino de Deus. E talvez, se eu tivesse conversado com alguém, pedindo algum conselho, e mostrasse esse objetivo, a pessoa diria: não, esse ano não é o momento para fazer isso. Por quê? Porque esse ano eu estava fazendo uma transição no meu trabalho e estava também dando continuidade ao meu mestrado. E também organizando um casamento. E uma casa que viria mais à frente. E se eu falasse com alguém e dizer: não, esse ano não vou priorizar aqui o reino de Deus, e vai sobrar tempo para essas outras coisas. Alguém diria: não, esse não é o melhor ano. Qualquer pessoa diria: não, é normal, tira um tempo aí para se dedicar a essas coisas. Porque ao priorizar o reino de Deus, inevitavelmente
algumas coisas não vão sobrar tanto tempo assim. Vai sobrar menos tempo para algumas outras coisas. Pode sobrar menos tempo para fazer alguma hora extra no trabalho e com isso conseguir alguma receita a mais. Pode sobrar menos tempo para se aperfeiçoar e fazer um curso profissional que a gente imagina que vai nos trazer um melhor salário. Pode nos custar também, para quem já tem família, pode nos custar um pouco mais de tempo com a família, talvez. Ou pode nos custar alguns finais de semana de lazer. Mas, à luz desse texto aqui de Ageu, Deus falou comigo e eu disse, não, tem que se fazer isso, tem que se colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, diante disso, no decorrer desse ano, eu priorizei essas questões. E, irmãos, priorizar o reino de Deus, depois de passar esse ano, eu posso atestar isso, nunca será uma decisão errada, nunca será uma decisão desfavorável. Porque se teve um ano em que eu pude ver assim, claramente, a mão de Deus guiando as coisas, foi esse ano 2022. Aconteceram umas coisas assim que eu nem imaginava, coisas que eu pensava que eram para ter acontecido há uns 2 anos atrás, vieram acontecer esse ano, e quando aconteceram eu disse, de fato não era para acontecer 2 anos atrás. E o meu objetivo aqui com esse breve testemunho não é que eu não quero ficar detalhando cada coisa que aconteceu e também não quero chamar a atenção para o que aconteceu comigo. Mas eu quero chamar a atenção para o texto de Mateus 6,33 que a gente leu. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus. O objetivo de ter falado desse mini testemunho não foi mostrar como eu me dediquei. O que eu quero trazer para os irmãos hoje, quero chamar a atenção para os irmãos hoje, é de que Deus ele cumpre as suas promessas que Ele traz na palavra. E que de fato, quando a gente se coloca na posição de cumprir a palavra de Deus, Ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre. E não importa se o ano ou o momento está favorável ou não, se aos nossos olhos não é o melhor momento, sempre vai ser o momento ideal para obedecer a Deus, para priorizar o reino de Deus. Mas, terminado esse breve testemunho, eu acredito que pode ter uma confusão aí na mente dos irmãos, o que é que tudo isso tem a ver com Mateus 6,33, o que é que aquele livro da graça futura tem a ver, o que é que tem a ver com o ano de 2023 que a gente está iniciando? Eu quero responder cada uma dessas perguntas. E agora, passado esse breve testemunho e por que eu imagino que Deus me inclinou para esse texto de Mateus, agora a gente vai voltar para o texto de Mateus 6,33 e a gente vai analisar ele um pouco mais a fundo. O texto que nós lemos de Mateus, capítulo 6, verso 33, ele se encontra no Sermão do Monte, o qual foi proclamado por Jesus, originalmente para os seus discípulos, como nós lemos no capítulo 5, nos versos 1 e 2, que Jesus, ao ver as multidões, subiu ao monte, se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, e então ele passou a ensiná-los. E o que foi que Jesus ensinou aos seus discípulos nesse sermão? Jesus ensinou sobre o reino dos céus. Ele ensinou os valores do reino dos céus. Ele ensinou as testemunhas, quem são os participantes do reino. Ele ensinou as normas e a vida no reino. Como essas testemunhas, como esses participantes do reino dos céus, eles vivem a sua vida. E ao falar sobre a vida no reino, Jesus ensinou a respeito de como dar esmolas, como orar, como jejuar, como se relacionar com as riquezas, como descansar na providência do rei, sobre os julgamentos e a perseverança na oração. E o texto que nós lemos, ele se encontra mais precisamente na seção em que Jesus fala sobre a fé e na providência divina. Ou em algumas
versões pode trazer o combate às preocupações ou à ansiedade. E para a gente entender esse versículo 33, a gente precisa analisar o que Jesus acabou de falar nos versos anteriores. E no verso 24, eu gostaria de começar a nossa análise a partir dele. Jesus fala de dois senhores. Vamos ler. Capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Esse versículo 24, ele é muito importante, porque ele lança luz ao que Jesus fala a partir do verso 25. Jesus está falando para os seus discípulos, a gente precisa entender isso. E nesse verso, Jesus mostra para os seus discípulos que eles têm que tomar uma decisão. Na verdade, os discípulos de Cristo, os verdadeiros discípulos de Cristo já tomaram essa decisão. Mas todos os homens precisam tomar uma decisão. Ou eles vão servir às riquezas, ou eles vão servir a Deus. Eles precisam escolher, todos os homens. E esse servir, ele inclui confiar. Servir às riquezas implica em confiar nas riquezas. Implica em, eu vou confiar de que meu futuro, quem vai garantir é o dinheiro. Quem garante o meu futuro é o meu trabalho, é a minha formação profissional, é a minha formação acadêmica. Então, eu confio nas riquezas. Esses que confiam nas riquezas não podem, como Jesus bem fala aqui, servir a Deus. Porque eles colocam toda a sua confiança e a sua segurança nas riquezas. Porém, aqueles que servem a Deus afirmam o contrário. Não, quem garante o meu futuro e quem controla as coisas na minha vida não é o dinheiro, não são as riquezas, é Deus. Aqueles que servem a Deus, eles decidem servir a Deus e se põem numa posição de esperança, como o presbítero Alessandro falou na devocional, esperança em Deus. Eles confiam de que quem garante o futuro deles, quem garante o sustento deles, não é o trabalho, é Deus. Deus usa como meio o trabalho, mas o trabalho não é o Senhor deles. Eles não servem, eles não confiam no trabalho. E esse verso é muito importante porque o que a gente vai ler em sequência, a partir do verso 25, é destinado àqueles que colocam sua confiança em Deus. Então, se somos discípulos de Cristo, colocamos a nossa confiança em Deus, os versos 25 a 34, eles são direcionados especialmente a nós. Porque a partir do momento que dizemos que quem garante o nosso futuro, quem garante o nosso sustento, não são as riquezas, mas é Deus, a gente pode passar por alguns momentos de dificuldade. E esses momentos de dificuldade podem lançar preocupações e ansiedades no nosso coração. E é esse o tema do que Jesus vai falar a partir do verso 25. No verso 25, Jesus diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Aqui, Jesus ele vai provar o que ele quer dizer através de uma lógica, que era muito comum naquela época. A lógica do maior para o menor. Ele vai dizer algo que é maior, e a partir disso ele vai traçar uma lógica para o que é menor. Como assim? Vamos lá ao verso 25. Ele diz: não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. E ele faz uma pergunta: a vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as roupas? O que Jesus está falando aqui é o seguinte: não se preocupem com comida, não se preocupem com a bebida, com as vestes. Vocês acabaram de dizer que servem a Deus, que confiam em Deus. Deus, Ele criou a vida e criou o corpo. Essas coisas que Deus fez não são muito maiores e muito mais complexas do que o alimento e do que a vestimenta?
Se Deus é poderoso o suficiente para criar o seu corpo que você tem, seus braços, seus músculos, seu cérebro, todo o seu corpo. Se Deus é poderoso o suficiente para criar o seu corpo, isso não quer dizer que Ele é poderoso o suficiente para prover vestes para você? O que é mais difícil de fazer? Um corpo humano, com todas as suas complexidades, ou as vestes? Ele está partindo de algo mais complexo, dizendo, Deus é poderoso o suficiente para fazer isso aqui, que é muito mais complexo, muito mais difícil de se fazer. Então, como consequência, Ele é plenamente capaz e poderoso de fazer isso aqui, que é mais fácil. Ele fala isso com relação ao corpo e às vestes, e fala também com relação à vida e o alimento. Ele é o criador da vida. Se Ele, que é o criador da vida, foi poderoso para criar a vida, Ele não é poderoso também para prover o alimento para sustentar essa vida? Esse é o primeiro ensinamento de Jesus no verso 25. E nos versos 26 e 27, Jesus ele vai dividir o seu ensinamento. Nos versos 26 e 27, ele vai falar a respeito da vida e do alimento. E nos versos 28 a 30, ele vai falar do corpo e das vestes. Quando ele fala da vida e do alimento, nos versos 26 e 27, ele diz: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aqui Jesus agora ele parte do menor e vai para o maior. Ele diz: olhem as aves do céu, olhem os passarinhos. Os passarinhos, eles não semeiam, eles não plantam. Ninguém vai ver um passarinho cultivando a terra e plantando a semente. Os passarinhos também não colhem, eles não ficam lá regando a plantação, esperando a colheita chegar. Os passarinhos também não ajuntam em celeiros. Os passarinhos não têm armários para depositar seu alimento. E Jesus manda os discípulos observarem eles. Observem os passarinhos. E ele diz que, apesar de os passarinhos não fazerem nada do que normalmente nós fazemos, que é plantar, semear e armazenar, o sustento deles nunca falta. Aí Jesus ele faz o quê? Ele diz: olha esse exemplo aqui dos passarinhos. Os passarinhos, apesar de muitos dizerem o contrário hoje, mas os passarinhos não são equivalentes com os seres humanos. Eles não são superiores. Não, os passarinhos eles são inferiores. Então Jesus chama a atenção dos discípulos e diz: vocês, discípulos que afirmam que confiam em Deus quanto ao seu futuro, será que vocês não valem para Deus muito mais do que os passarinhos? Será que vocês não são muito mais importantes do que os passarinhos? A resposta é sim. Vocês são mais importantes que os passarinhos. Então, se Deus se preocupa em sustentar os passarinhos, Ele não vai sustentar vocês não, também não? Se Ele se preocupa com o menor dos animais, Ele também vai se preocupar em sustentar vocês, discípulos. Esse foi o exemplo do alimento. Mas Jesus também ensina a respeito das vestes. No versículo 28 ele diz: e por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Novamente Cristo aqui, ele ensina o cuidado de Deus com o menor, com os lírios do campo, com as ervas do campo, que naquela época nasciam, aí esperavam crescer um pouco, aí depois arrancava lá e colocava no forno para servir de combustível, para queimar lá. Se Deus cuida destes lírios do campo, fornecendo vestes que, com toda a complexidade de uma planta, nem Salomão, no seu esplendor, no luxo que ele tinha, na sua glória
material, nem Salomão se vestiu como aquele lírio do campo ali. Nem a roupa de Salomão foi tão gloriosa como a veste do lírio do campo. Jesus diz: se Deus cuida e veste, provê vestimentas para esses lírios do campo, Ele também não vai prover para vocês? Se Ele cuida desse lírio do campo que amanhã vai ser ali arrancado do chão e vai ser queimado, se não tem valor nenhum, será que Ele não vai cuidar também de vocês? O ponto de Jesus é que a providência divina é tão rica que ela provê os mínimos detalhes do universo. Não tem nada que foge dessa providência. Então, se essa providência alcança o lírio do campo, o mato, a erva aqui, que a gente vê nascer, mas que amanhã já passou, Ele também não vai vestir seus filhos, seus discípulos, que depositam confiança nele? Mas antes de partir para o restante do texto, eu queria me atentar no final do verso 30. No final do verso 30, Jesus diz uma coisa para os seus ouvintes. Ele diz, homens de pequena fé. E aqui é o ponto central. Aqui está a raiz do problema que Jesus vai atacar nos versos, a partir do verso 31. O que ele já vem atacando ao longo de toda a passagem. Incredulidade. Eu não vou me ater aqui na discussão sobre ansiedade, mas uma coisa que o texto deixa bem claro é de que existe eu vou usar aspas, um certo tipo, certo? De ansiedade, que como eu disse, eu não vou entrar nesse debate, mas existe um certo tipo de ansiedade que é resultado da falta de fé, da incredulidade. E como tudo aquilo que é feito sem fé é pecado, então pecado. Existe um certo tipo de ansiedade, uma preocupação com relação à vida, que é pecado. E o texto, o ensinamento de Jesus aqui é bem claro a respeito disso. Ele diz, homens de pequena fé. Por que vivemos preocupados? Por que vivemos na dúvida se amanhã a gente vai ter o que comer? Por que a gente quer tanto garantir com as nossas riquezas, com o nosso trabalho, nosso sustento, as nossas vestes, aquilo que o que a gente quer fazer? Por que a gente corre por nossas próprias causas, como Deus falou do povo de Israel no tempo de Ageu, a despeito de... Eu não quero saber como é que está a igreja. Eu vou aqui fazer o meu, procurar o meu. Por que isso acontece? Por causa da falta de fé. Por causa da incredulidade. E momentos difíceis normalmente fazem com que nós, seres humanos pecadores, venhamos a abandonar o serviço a Deus para priorizar. Não, eu tenho que deixar de participar do agrupe porque eu vou fazer esse curso aqui para poder subir de cargo no trabalho. Mas é temporal. Depois eu volto. Depois nunca chega. Passa 1 ano, 2 anos, porque essa promoção chegou e agora demanda mais tempo seu. Então, nunca chega. E aí, nós acabamos nos tornando escravos disso. Mas por que isso aconteceu desde o início? Porque não tivemos fé de que esse cuidado, essa providência de Deus é suficiente para nós. Então, existe um certo tipo de preocupação que é pecado e que precisa ser combatido. E Jesus vai falar isso diretamente nos versos 31 e 32. Diante desse ensino, ele diz, portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Com que nos vestiremos? Jesus não está combatendo planejamento. Não, se planejar é algo coerente, é algo sábio. Mas o problema é no se preocupar. É se ocupar previamente com algo que nem aconteceu. É se preocupar pensando, e se daqui a 6 meses eu
não tiver aquela camisa que eu pensava que ia ter? E se daqui a 4 meses esse sapato se estragar e eu não tiver outro? E se daqui a 1 ano eu for demitido? E se daqui a 3 anos eu não conseguir pular de cargo como eu estou planejando? A gente se ocupa previamente com os e se's da vida, com algo que a gente não sabe nem se vai acontecer, com algo que não está nem no nosso controle. Mas Jesus disse, não é para os discípulos andarem assim. Nós que colocamos a nossa confiança em Deus, não é para nós andarmos assim, se preocupando com o que comeremos, com o que beberemos, com o que nós nos vestiremos. Porque quem vive assim, segundo o verso 32, são os gentios que procuram todas estas coisas. São os gentios, são os pagãos, dependendo da versão que você tenha. Quem vive nessa correria frenética para conseguir, para adquirir, para enriquecer, quem vive querendo conquistar o mundo com seu próprio braço, na desculpa de que, não, eu estou indo atrás do que é suficiente para a minha família. Quem vive nessa desculpa, quem corre por estas coisas, são os pagãos, são os que não têm fé. Então, com isso em mente, Jesus traz o ensinamento do verso 33. Vocês, porém, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo aqui não é para a gente ser simplesmente diferente do mundo. O que Jesus está dizendo aqui não é para a gente simplesmente não ser como o mundo. Não é para simplesmente não buscar as coisas materiais, como se a gente fosse viver numa espécie de um total. O Jesus está pregando aqui não é um simples desapego. É muito mais que isso. Jesus não está querendo que a gente seja simplesmente desapegado das coisas deste mundo. Não, não é somente isso, é muito mais. Ele está dizendo que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós, como discípulos de Cristo, não temos apenas o dever de não corrermos atrás e não vivermos em função das coisas materiais. Nós temos o dever de viver por algo muito maior, que é o reino de Deus. Os discípulos de Cristo, eles têm uma orientação diferente e o mundo não vai entender isso. O mundo não vai entender porque você não quis aquela promoção, porque aquela promoção iria lhe custar o serviço na igreja. O mundo não vai entender isso. O mundo não vai entender quando você disser, não, eu não preciso dessa promoção não, o que eu ganho já é suficiente. Não, eu não preciso trocar de carro, o meu carro já está muito bom. Eu não preciso fazer a reforma toda na minha casa. Minha casa está... eu vou fazer aqui só uma reforma simples, de manutenção. O mundo não vai entender isso, porque o mundo, ele tem uma orientação diferente. O mundo vive em função destas coisas. Os discípulos de Cristo, todavia, não devem viver em função destas coisas. Mas o que significa buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus? O que significa colocar o reino de Deus em primeiro lugar? O comentarista D.A. Carson, ele diz que buscar primeiro o reino de Deus é desejar, antes de tudo, entrar, submeter-se e participar da difusão ou da propagação da notícia do reino salvífico de Deus e viver para acumular tesouros no céu na perspectiva da consumação do reino. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar, irmãos, é participar eficazmente da proclamação desse reino. É se submeter como uma testemunha fiel ao rei que governa sobre esse reino. É viver para acumular não tesouros aqui, mas tesouros no reino dos céus. E para fazer isso, nós não precisamos ser pastores, missionários, nós não precisamos ser presbíteros. Tudo o que nós precisamos ser é discípulos de Cristo. A única coisa que nós precisamos fazer é depositar nossa fé inteiramente em Deus. Porque se fizermos isso, pode ter certeza que a luz do Evangelho ela vai brilhar nas nossas vidas. E os outros verão e glorificarão ao Pai que está nos céus. Como o próprio Jesus havia ensinado já
no Sermão do Monte. Mas eu falei daquele livro da Graça Futura. E nesse livro tem um capítulo inteiro só sobre esse verso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque esse verso, ele tem um mandamento. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas ele tem uma promessa. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas? As coisas que ele vinha falando. Comida, bebida e vestes. Não, mas a comida que ele está falando aqui é a comida que você precisa. Não é a comida que você desejaria que tivesse. O pastor Augusto Nicodemos, comentando esse texto, ele diz: Deus prometeu o arroz e o feijão, mas ele não prometeu o pudim. Ele prometeu comida, bebida e vestes. Todas estas coisas lhe serão acrescentadas. E ao comentar esse texto no livro, o pastor John Piper ensina que a vida cristã, ela é vivida com base na fé na graça futura. O que é que isso quer dizer? Nós vivemos a nossa vida cristã com os olhos da fé. A fé na graça futura de Deus. Como assim graça futura? Deus, ele já derramou a sua graça sobre os corações. Se somos discípulos, a graça de Deus já nos alcançou no passado. Só que isso aconteceu no passado. Mas o que a Bíblia nos ensina é que essa graça que se revelou no passado e nos alcançou lá atrás, ela também continua a preservar a gente hoje. E ela vai continuar amanhã também, se estivermos vivos, e depois de amanhã, e por toda a eternidade. E nesse livro, o pastor John Piper argumenta que a nossa vida é vivida pela fé nessa graça. A gente vive crendo que a graça de Deus, que se mostrou salvador e eficaz lá atrás, vai se mostrar preservadora hoje e amanhã. E aí a gente olha para esse texto aqui, essa promessa: todas estas coisas lhe serão acrescentadas. E o que é que a gente faz? A gente crê. A gente crê nessa promessa. A gente crê e diz: eu posso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque se eu fizer isso, Deus está me dizendo aqui, através do seu Filho Jesus Cristo, que todas as coisas, tudo aquilo que é necessário, será provido. Isso, irmãos, foi o que eu falei no início, que eu pude experimentar. E é a questão da gente viver, da gente experimentar as promessas de Deus. Servir a Deus, como eu disse no início, pode custar algumas coisas nesse mundo, mas nunca vai ser em vão. Priorizar o reino de Deus nunca vai ser em vão. Porque se fosse em vão, essa palavra aqui do verso 33 de Mateus, do capítulo 6, seria mentira. Se Deus dissesse: me sirva, mas eu não vou prover nada do que você precisa, essa palavra aqui seria mentirosa. Mas Deus não é mentiroso. Deus é verdadeiro. E a sua palavra é verdade. Então podemos ter certeza, se colocarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, Deus cuidará de prover aquilo que nós necessitamos. E isso é muito importante, principalmente em momentos de incerteza. Na verdade, para nós, na perspectiva humana, qualquer momento é incerto. Porque a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo daqui a 15 minutos. A gente não sabe o que é que vai acontecer daqui a 15 minutos. Então, qualquer momento para frente é incerto. Mas existem, os irmãos vão concordar comigo, que às vezes existem alguns momentos mais incertos que outros. Às vezes é um momento de a empresa não está indo bem, vão precisar dar uma diminuída no salário. Ou, eita, talvez vai ter um corte de funcionários e talvez eu perca meu emprego. Isso são momentos incertos. Mas nesses momentos incertos, em que o nosso coração tenta correr para garantir o nosso, para fazer com que para garantir o nosso sustento, a gente não pode cair
no pensamento do coração e querer abandonar Deus. É especialmente nesses momentos que nós devemos priorizar o reino de Deus. Porque priorizando o reino de Deus, Ele cuidará de tudo aquilo que nós necessitamos. O que o texto diante de nós está dizendo é: se os dias estiverem tranquilos ou não, se o futuro à sua frente lhe parecer incerto ou não, se você tiver paz no trabalho ou não, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Creia e confie no controle de Deus. E tudo o que você precisa lhe será garantido. Irmãos, a palavra de Deus ela é verdadeira. Eu sei que parece óbvio dizer isso e ensinar, mas existem alguns momentos em que a gente precisa se lembrar disso. Que a gente precisa olhar, se chegar a essa palavra e dizer: ela está dizendo que isso vai acontecer, então isso vai acontecer. Nós temos John Ryle, ele, ao falar sobre as promessas de Deus, ele fica maravilhado porque ele diz que a Bíblia é como se ela fosse um livro de incontáveis promessas. E a gente tem incontáveis promessas diante de nós, mas parece que muitas vezes nós ficamos esperando Deus levantar uma pessoa e dar uma promessa, ou vamos atrás de um culto diferente para escutar uma promessa. A Bíblia está repleta de promessas para nós. John Ryle diz que dificilmente há um passo na vida humana, da infância até a idade avançada, para os quais a Bíblia não ofereça encorajamento a quem desejar fazer o certo aos olhos de Deus. Ninguém pode imaginar a sua amplitude, a não ser que busque cuidadosamente nas Escrituras. Se alguém duvidar disso, posso dizer: venha e veja. É isso que eu gostaria de trazer para os irmãos hoje à noite. No ano que vem, em 2023, eu não sei como está o 2023 de nenhum dos irmãos. Não sei se vocês têm mais incerteza ou menos incerteza, não sei como está. Mas eu sei de uma coisa que eu aprendi esse ano: priorize o reino de Deus. Priorize o reino de Deus. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Deus cumpre todas as suas promessas que Ele fez para nós em Cristo. Se eu pudesse dar um conselho para você colocar nas suas resoluções, eu colocaria: creia na palavra de Deus independente das circunstâncias. Não faça o que o mundo ao seu redor diz que é prudente fazer. Não faça o que os grupos de WhatsApp dizem para você fazer. Faça aquilo que a palavra de Deus diz para você fazer. Pode ter certeza, você não vai se arrepender. Porque hoje, eu posso dizer que aquilo que Deus falou comigo há um ano atrás, Ele mostrou que é verdade. Hoje, eu posso dizer como o salmista fala: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Essa é a promessa que a gente precisa tomar posse. Essa é a promessa. Que Deus nos abençoe, que de hoje em diante venhamos a colocar o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém?